convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Ruth. Livro de Ruth, mantenha aberto no primeiro capítulo do livro de Ruth. Livro de Ruth no capítulo 1. É uma história muito conhecida, né? Bem conhecida dos irmãos, já falamos dessa história diversas vezes, mas hoje, quando comemoramos o Dia dos Pais e queremos falar um pouquinho sobre a família, eu creio que essa família, ela exemplifica muito bem algumas questões que são extremamente importantes para nós pensarmos e refletirmos no dia de hoje. Nós vamos, antes de lermos esse texto, vamos orar ao Senhor, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja nos orientando, nos abençoando, nos tocando, e que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro, Senhor, às nossas necessidades, que possamos ouvir, não a voz do pregador, mas a Tua voz, que possamos perceber a palavra do Teu Espírito, Senhor, para falar conosco conforme as nossas necessidades. Esteja nos abençoando, esteja nos iluminando, esteja nos envolvendo hoje nesse ambiente de culto e adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos ler esse primeiro versículo, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Aqui nós já encontramos um modelo típico, né? Um modelo típico de família. O marido, que se chamava Elimeleque, a mulher, que se chamava Noemi, e 2 filhos, que se chamavam Malom e Quilion. Conforme diz aqui no versículo 2, diz assim: E era o nome desse homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe, e ali ficaram. Essa história dessa família, que é uma família típica, uma família comum, mas que traz alguns ensinamentos para a vida da gente. E o primeiro ensinamento é que toda família, toda pessoa, todo ser humano padecerá dificuldades, terá lutas, terá batalhas para enfrentar. O Senhor Jesus, ele falou que no mundo tereis aflições. Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos numa sociedade caída. Quando Adão e Eva pecaram, toda a sociedade, toda a terra, inclusive é dito, né, que maldita será a terra, produzirá agora espinhos e abrolhos. Então, não existe nenhuma possibilidade de alguém passar por essa vida sem passar por lutas, sem passar por conflitos, sem passar por dificuldades. E aqui nós encontramos que nos dias em que os juízes julgavam, isto é, a época dos juízes era a época em que o povo de Deus já tinha entrado na terra prometida. As promessas de Deus já tinham sido cumpridas ali, quando Deus havia dito o quê? Que daria para aquele povo uma terra que mana leite e mel. E quando eles entram naquela terra, o cacho de uva era carregado nas costas, lembram disso, né? Era uma terra produtiva, era uma terra que tinha toda a possibilidade de trazer prosperidade. E além disso, todas as promessas de Deus eram para se cumprir dentro daquela terra. Era a época dos juízes, né? E o povo estava lá naquele lugar, e diz a palavra de Deus que
houve uma fome na terra. Houve uma fome na terra da prosperidade, houve uma fome na terra das promessas de Deus, houve uma fome naquele lugar idealizado como terra que manava leite e mel, houve uma fome ali que atingiu o povo de Deus, atingiu as famílias do povo de Deus. E agora o que fazer? Será que as promessas de Deus não estavam sendo cumpridas? O que está acontecendo? E muitas vezes esses questionamentos vêm para a vida da gente também, né? Nós somos filhos de Deus, nós participamos da família de Deus, nós temos todas as promessas de Deus, né? E nós tomamos posse da promessa de Deus, e de repente a gente se depara por momentos na vida da gente que vem a fome, que vem a dificuldade, que vem as lutas, que vem as batalhas, que vem as pandemias, né? E os crentes não estão imunes a todas essas coisas, né? Porque assim como o vírus vai na vida de um incrédulo, vai na vida de um crente também, e muita gente fica pensando, será que Deus esqueceu-se das suas promessas? Deus esqueceu de cuidar da gente? Poxa, minha família aqui está tudo tão certinho, e olha só, esse homem era um homem que morava em Belém de Judá. Belém de Judá era, Belém todo mundo aqui sabe, significa casa do pão, né? Então, Belém era a terra cujo o nome representava já a casa do pão, seria a casa da prosperidade. Belém de Judá, muitos anos depois, iria ser a casa do Salvador, onde nasceria o nosso Salvador, que nasceu em Belém de Judá. Então as promessas estavam envolvidas naquele lugar, e aquele povo fazia parte ali daquele centro teológico da onde estavam apontadas as promessas de Deus, e a partir dali seria a salvação de toda a humanidade. E naquele lugar especial estava acontecendo uma fome, né? E aqui a gente fica pensando, como é que nós lidamos com as dificuldades? Como que nós lidamos com as batalhas? Como que nós lidamos com os conflitos? Quando parece que mesmo a gente agindo certo, estando na casa de Deus, fazendo parte do povo de Deus, fazendo parte da igreja do Senhor, ainda assim vem as dificuldades. Tem gente que pega e blasfema de Deus, tem gente que duvida da sua própria fé, tem gente que se entristece, tem gente que baixa a guarda, tem gente que desanima, tem gente que para de ir na igreja, tem gente que faz tanta coisa, se afasta dos caminhos do Senhor, porque de repente todo aquele ideal programado na sua cabeça cai por terra, porque há uma fome no lugar onde não deveria haver fome, que seria justamente em Belém, a casa do pão. Casa do pão não pode ter fome. E a gente começa a ter conflitos interiores. Quando brigamos com a esposa briga com o marido, e há um conflito dentro de casa, e de repente a minha casa será a casa de Deus, a bênção do Senhor está sobre a minha casa, sobre o meu lar. Como é que o meu filho é desobediente, como é que a minha mulher é insuportável, como é que meu marido é chato desse jeito. E acontece tudo isso, né? Na vida do crente. Será que é porque ele está em pecado? O que está acontecendo? O que fazer nos momentos de dificuldade? Será que as promessas de Deus não irão se cumprir? É muito comum no meio dos que tem uns casalzinhos aqui na igreja, né? E vão se casar. Cada um vai tomar a sua própria decisão. Mas normalmente nesse período da vida há muita idealização do futuro, né? O meu lar será diferente, a minha família será diferente, o meu casamento será diferente, o meu relacionamento com os filhos será diferente, os meus filhos serão uns anjinhos, os meus filhos nunca vão me decepcionar, porque eu saberei ensiná-los no caminho do Senhor, e eles nunca me responderão uma palavra além da tonalidade que eu considero correta, né? E na nossa casa nós vamos trabalhar, e vai ter prosperidade, vai ter alegria, vai ter felicidade, porque a nossa casa é a casa do Senhor. Isto é, a minha casa é o templo de Deus, e na minha casa o Senhor reina através do seu Espírito Santo.
Amém. Porém, virão as dificuldades, virão as lutas, virão as batalhas. E daí? Hoje nós vivemos uma sociedade em que é muito fácil, né? Primeiro problema, o que faz? Até temos conselheiros malignos, né? Fala assim, tenta. Se não der certo, o que faz? Conselheiros malignos, né? Tenta, se não der certo, separa. E tenta de novo, se não der certo, separa. Tanto que, estatisticamente, os divórcios estão lá em cima, né, na estatística. Por quê? Tenta. Tem também aquela ideia, mora junto. Se der certo, daí casa. Bem que legalmente hoje, pela lei brasileira, é a mesma coisa, né? São os mesmos direitos e deveres. Porém, na hora da dificuldade, como que a gente age? E quando há escassez na casa do Senhor? Quando há escassez, quando as promessas parecem que não estão se cumprindo. Esse homem, diz a palavra de Deus, vamos ler novamente, sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, dificuldade, fome na casa do pão. Por isso um homem saiu da casa do pão, Belém de Judá, e foi peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Ele pensou, se está faltando comida na casa de Deus, eu vou para os campos de Moabe. E quando a gente pensa nos campos de Moabe, o povo, os moabitas, eles eram inimigos ferrenhos do povo de Deus, era um povo idólatra, era um povo pecador, era um povo que perseguia o povo de Deus, era um povo que tinha outros deuses, era um povo que fecundava a terra para que ela produzisse através do ato sexual dos seus sacerdotes e das suas sacerdotisas naquela terra, onde aqueles sacerdotes derramavam do próprio sêmen na terra, e aquilo era um culto e uma adoração ao seu próprio Deus, e eles imaginavam que com isso haveria prosperidade. E de repente aquele homem, Elimeleque, que estava na casa do pão e havia fome lá em Belém e havia problema, ele olha lá para os moabitas e vê, não, ali tem prosperidade, né? Apesar de serem idólatras, de serem pecadores, apesar de serem fecundadores da terra, agindo daquela forma que desagrada a Deus, mas ali parece que tem coisa melhor para nós. E ele pega e sai da casa de Deus para saciar a sua fome, para saciar a sua frustração, para saciar as suas ansiedades, para tentar satisfazer aquilo que era os seus sonhos iniciais de viver uma vida feliz. Ele pega e sai da casa do pão e vai peregrinar lá na casa ou nos campos de Moabe, nas casas do pecado, nas casas da prostituição, nas casas da lascívia, nos campos fecundos da idolatria. Quanta gente faz isso, né? Quanta gente. Igreja é especialista em ver isso, né? Quando está com algum probleminha na igreja, qual a primeira coisa que pensa? Hein, pastor Brasil? O pastor é experiente, né? Deu um probleminha na igreja, o que o membro da igreja pensa logo? Procurar outra igreja. Procurar outra, né? Eu vou procurar, tem lugar que está melhor, né? Daí coloca o seu binóculo, olha lá, ó. A igreja do Santo Moabe. Poxa, mas aquela igreja parece que é boa, né? Porque o povo lá está tudo de carrão, o povo lá está próspero, então eu vou para aquela igreja lá, né? Se bem que eu tenho umas coisas esquisitas ali, mas, dá para ver que é gente boa, porque estão prósperos, né? Então vamos lá na igreja do Santo Moabe, né, pastor? O pastor Moabe, esse pastor é bom, esse cara é bom, né? Porque aqui onde eu estou, tem fome na terra, ai, e agora, o que faremos?
Esse homem Elimeleque, ele se apaixonou pelos campos de Moabe. Deixou sua terra, deixou sua casa, deixou seu povo, deixou o culto que eles prestavam em comunhão, deixou o sacerdócio, abandonou toda a expectativa das promessas de Deus e foi lá para os campos de Moabe e levou junto consigo a esposa, os filhos. Vamos para lá, porque lá agora é a crista da onda, lá agora é um lugar bom. Por que será que ele fez isso? A gente já falou sobre isso, vamos comentar um pouquinho sobre o nome deste homem, né? Eli significa Deus, né? Melech significa rei, né? Rei de Deus, seria mais ou menos uma homenagem. O nome dele significa Deus é rei, Deus é meu rei, ele é o meu rei. Deus era o meu rei. Sabe que quando a nossa adoração é só da boca para fora, e o nome que nós professamos é só o nosso ideal, mas que não repercute com a vida interior e com a sua relação de fato com Deus, isso fica uma coisa vazia. O nome dele dizia, Deus é meu rei, e o comportamento dele dizia, campo de Moabe, dos deuses de Moabe, está produtivo, acho que eu vou para lá. E quando você é um Elimeleque que não tem perseverança no meio das provações, e isso dentro do lar, dentro da família, né? Porque ele era o pai de família que levou sua mulher e levou seus filhos. Quando você é um Elimeleque que tem nome, Deus é meu rei, mas no comportamento você é um frouxo, no comportamento você é uma pessoa que não tem perseverança, no comportamento você é uma pessoa que não dá o exemplo, no comportamento você é uma pessoa que basta um ventinho e pronto, já te leva para o mundão, já te leva para o vale do pecado, já te leva para o vale da idolatria, já te leva para lugares afastados de Deus. Se você é assim, você é um Elimeleque, tem nome de crente, tem cara de crente, se veste como crente, mas o seu coração está lá, em outro lugar, bem distante do povo de Deus, das promessas de Deus, do culto a Deus, da adoração a Deus. Você vai para o lugar que vai lhe agradar mais e que vai lhe trazer mais benefícios, né? Porque aparentemente os campos de Moabe trariam mais benefícios para aquela família. E quando um pai de família é assim, ele compromete a vida de toda a sua família, ele compromete a vida dos seus filhos. Elimeleque pegou sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus ele é, né? De Belém, Efrata. Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ali ficaram. Pior desgraça para uma família é você pegar os seus filhos e levar para o lugar errado. Pior desgraça para uma família é você pegar seus filhos e tirar de dentro da igreja, da casa de Deus, da casa do pão. A maior desgraça para a sua família é você pegar os seus filhos e colocar eles no convívio com um povo afrontoso ao Deus Todo-Poderoso. E quando ele pega os seus filhos e coloca lá naquela situação deplorável, naquela situação distanciada da casa de Deus, quando ele pega os seus filhos e leva para aquele lugar, ele expõe os seus filhos a toda a influência daquele lugar, a tal ponto que os seus filhos fizeram o quê? Quando chegaram lá naquele lugar, eles acabaram se casando com aquelas mulheres idólatras, se casando com pecadoras, se casando com mulheres que não tinham os princípios da palavra de Deus, que não tinham os princípios das promessas de Deus.
E isso é muito comum, né? Por isso que nós vemos muitos jovens na igreja que vão arrumar as suas namoradas lá onde só se oferece pessoas que estão envolvidas com práticas que desagradam a Deus. Se daí vai dar certo, vai dar errado. Vai dar errado. Deus tem que fazer um milagre muito grande. Sabe? Normalmente, quando alguém começa a namorar, a primeira coisa que pensa, a moça pensa assim, vou pegar o Gabriel e a Fernanda aí para dizer. A Fernanda pensa assim, o Gabriel, ele tem lá seus problemas, ele é meio chato nisso, naquilo, mas eu vou mudá-lo. Ao meu lado ele será diferente, não é assim? Ao meu lado, né? E o Gabriel, por sua vez, o que ele pensa? A Fernanda tem as chatices dela, tem as manias dela, mas eu vou transformá-la na mulher ideal, naquela que... É um querendo mudar o outro. Agora, olha bem, não vai mudar, tá? Vão amadurecer juntos. Mas essa tentativa de mudar o outro, só se muda através de experiências muito fortes e profundas e através da ação do Espírito Santo de Deus que muda. E quando o Espírito Santo muda, ele não muda aquilo que você acha que tem que ser mudado, né? Porque normalmente a gente projeta, sabe? Toda chatice que a gente tem, o que a gente faz? A gente projeta no outro. Normalmente a gente está vendo a nossa cara feia na cara do outro. E o outro está vendo a sua própria cara feia na nossa. Então, normalmente, o que nós enxergamos no outro são os defeitos que nós mesmos possuímos. Então, por isso que a gente não consegue mudar ninguém, né? E quando há também aquele tal de julgo desigual, né? Que é um termo que eu não uso muito, porque me parece fora de contexto, mas que é válido. Isto é, quando um é ateu e o outro é crente. Daí vai tentar unir os dois. Um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro lado. Será que vai dar certo? Daí um pensa assim, não, mas debaixo da minha influência, a pessoa vai passar a crer. Amém, né? Mas Deus, Ele quer evitar na sua vida muito sofrimento. E lá nos campos de Moab, então, o que aconteceu? Eles se casaram com mulheres moabitas. Mas a primeira coisa antes disso, diz assim, ó. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Olha a encrenca que esse marido arrumou para a mulher, né? Ele estava lá no meio do povo de Deus, lá entre seus parentes, lá junto com aqueles que tinham a mesma fé. E daí vou pegar minha família e vou levar lá nos campos de Moab. E o que acontece? Longe dos caminhos do Senhor, lá naquele lugar, morreu. E ficou aquela mulher viúva e desamparada com seus 2 filhos numa terra estrangeira. Olha que situação. Por isso, maridos, tomar decisão é tomar decisão com o joelho no chão. Tomar decisão é tomar decisão debaixo da direção de Deus. Tomar decisão cada decisão que você toma. Você tem que lembrar que tem uma penca de filhos aí atrás, não sei quantos filhos cada um tem, né? Mas que serão afetados pelas suas decisões. Esse homem foi para os campos de Moabe, morreu. Ficou lá, Malom e Quilion e a viúva Noemi. E diz a palavra de Deus, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Estão lá morando no meio de Moab e adivinha o que vai acontecer? Mesma coisa, se você não estimula os seus filhos a andar na igreja do Senhor com o povo de Deus, com pessoas de fé. Quando eu falo igreja do Senhor, estou me referindo à igreja de todos aqueles que são salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e amam verdadeiramente a palavra de Deus. Se não for esse o seu conselho para os seus filhos, eles arrumarão mulheres moabitas. E as mulheres, o nome de uma era órfã
e o da outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, né? Como que era o nome dos dois mesmo? Todo mundo aqui sabe, né? Malom e Quilion. Malom significa fraco ou doente, e Quilion significa mais fraco, ou mais doente. Em algumas traduções até aparece que significa raquítico. Por quê? Porque se o pai é frouxo, se o pai é fraco, se o pai é um cara que não sabe sofrer pressões e na primeira pressão ele abandona a casa de Deus e o povo de Deus, os seus filhos serão mais fracos ainda, serão fraquíssimos. Por quê? Não por causa de uma maldição hereditária, mas por causa de uma coisa chamada educação, uma coisa chamada influência. Você educa quando fala, mas você educa muito mais quando você age. Você educa quando você aconselha, mas você educa muito mais quando você está junto e caminha junto e mostra o caminho. Quando você pega na mão e conduz. Ensina ao menino o caminho que deve andar, pois até morrer não se desviará desse caminho. Elimeleque significava Deus é meu rei, só que o comportamento dele era de um fraco. Pai fraco, filhos fracos. Pai mau caráter, filhos tendem a seguir, num primeiro momento, o caminho dos pais. E graças a Deus quando isso não acontece. Graças a Deus quando um filho vê que aquele caminho não é bom e escolhe caminhar os caminhos do Senhor. Mas Elimeleque expôs a sua família e lá, longe dos caminhos de Deus, ele morreu, lá nos campos de Moabe. E levou os seus filhos a morrer também, longe dos caminhos do Senhor, longe das promessas do Senhor, porque diz que e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Tinha uma viúva, agora tem 3 viúvas. Opa, 3 viúvas. Longe da casa de Deus. Irmãos, essa história é uma história trágica de uma família que se arrebentou. E é uma história comum. É muito interessante no ministério quando famílias se destroem. E normalmente quando vão pedir socorro dizem, foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa daquilo outro. Sempre põe a culpa nos outros. E a gente tem que chegar e dizer assim, olha, Elimeleque, você tomou a decisão errada. Olha, seu Elimeleque, você expôs a sua mulher. Olha, seu Elimeleque, você expôs os seus filhos. Olha, você tomou decisões erradas, você foi por caminho errado, você se distanciou de Deus, se distanciou das promessas de Deus, se distanciou dos caminhos de Deus. Por isso, acontece isso agora na sua vida. Mas Deus, Todo-Poderoso, Ele tem o poder de resgatar. Porque o baluarte daquela família era uma mulher chamada Noemi. A palavra Noemi significa formosa, né? A mulher de Elimeleque, no momento mais difícil da sua vida. Ela tomou a decisão mais sábia da sua vida. Ela disse, vou voltar para a casa do meu Deus. Vou voltar para o meu povo. Vou voltar para a minha família, para os meus parentes.
E ela chega para as suas noras, que eram viúvas também, e diz assim: vocês querem ir lá e continuar vivendo no meio do seu povo, dos moabitas, dos seus deuses? E uma das noras falou assim, a órfã falou: vou voltar. Voltou. Escolheu os seus ídolos. Mas Ruth, ela pega e diz para a sogra assim: onde tu fores, ali irei eu. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. E ela se apega ao testemunho da sua sogra e volta junto com a sua sogra para a casa do Pai, para a casa de Deus. E quando Noemi volta, depois de 10 anos, todo mundo começa a dizer assim: nossa, não é aquela Noemi, ela está voltando, ficou tanto tempo fora, ela saiu daqui tão cheia de coisas e agora volta vazia. E sabe o que Noemi diz? Noemi, ela diz assim: não me chame de Noemi. Noemi significa formosa, né? Ela diz: não me chame de Noemi. Me chame de Mara, porque cheia eu parti e vazia eu retornei. Não me chameis de Noemi, mas me chame de Mara. Isto é, aquela mulher, na sua sabedoria, ela se humilhou a tal ponto, porque a palavra Mara significa amarga, né? Eu saí daqui formosa, mas eu volto amarga, amargurada. Tem gente que quer voltar para a casa de Deus, mas quer voltar com o nariz empinadão, né? Saiu formoso, quer voltar bem formoso, né? Quer voltar sem arrependimento. Mas Noemi, ela disse assim: hoje ninguém me chame mais de formosa, me chame de amarga, porque o Todo-Poderoso pesou a sua mão sobre mim. E todos conhecem a história, né? Que ela foi redimida, resgatada por um parente chamado Boaz, e ela foi agregada, ou melhor, ela foi agregada à família de Boaz por causa de Ruth, né? E aquela família foi reconstruída naquele ambiente, naquele lugar, no meio daquele povo, na casa de Deus, sendo que o filho de Ruth, aquela moabita, né, que foi resgatado, ele foi o pai do pai de um grande rei chamado Davi, que deu linhagem àquele que viria depois, da descendência de Davi, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Essa mulher que foi resgatada lá das terras de Moabe é uma estrangeira. Quando você lê lá em Mateus, no primeiro capítulo, na genealogia de Jesus, quando fala dos parentes de Jesus, né, da sua genealogia, aparece o nome de 5 mulheres apenas. E uma delas é Ruth, aquela que rejeitou os ídolos dos moabitas e passou a fazer parte do povo de Deus, graças ao testemunho da sua sogra, Noemi. Não sei como é que está a sua família, a sua casa, não sei como é que está o seu lar, né? Hoje é dia dos pais,
Talvez o teu pai seja um Elimeleque. Talvez ele nem tenha tido a dignidade que teve Elimeleque de levar a família junto. Talvez ele foi embora sozinho, né? Deixando tudo para trás. Mas não importa a circunstância. Tem um pai que acolhe, que abraça, que ama, que cuida e principalmente que restaura, ele tira de lá e traz para junto de si. Para fazer de você parte de um novo povo, de uma nova família, de um novo reino que adora e serve ao Senhor Todo-Poderoso. Hoje é o dia de você voltar para a casa do Pai, para você voltar para o meio do povo de Deus, para você entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, muito obrigado porque, através do testemunho dessa família, nós podemos entender que nós, os homens, podemos estragar tudo, mas que quando olhamos para o Senhor pode restaurar, o Senhor pode transformar qualquer situação, pois por mais adversa que seja. Nesse momento eu peço a Deus para aqueles que sofrem, para aqueles que estão com lares destruídos, arruinados, com problemas, com angústias, com sofrimentos, com o desejo de abandonar tudo. Peço que o Senhor esteja agindo através do Espírito Santo e restaurando e transformando essas vidas, esses lares, esses corações, em nome de Jesus. Amém. Amém.